dizendo sobre o sacerdócio de Israel. Ele também está dizendo sobre o conceito de rei em Israel, porque naquele período ainda não havia rei. Deus estava dizendo sobre a nação de Israel, e ele estava apresentando: não toque na minha nação, a ponto do versículo de número 14 dizer que Deus repreendeu reis pela nação de Israel. Você consegue imaginar essa expressão? Está dizendo que Deus repreendeu os monarcas daquela época. Era como que nos dias de hoje Deus chegasse diante de um presidente e o repreendesse dizendo: não toqueis dos meus ungidos. E o porquê que Deus diz não toqueis dos meus ungidos? Porque Deus, quando falava da nação de Israel, ele dizia que eles eram o bichinho de Jacó, ele dizia que eles eram a menina dos seus olhos. Era alguém que ele protegia, alguém que ele guardava, alguém que ele cuidava, alguém que ele selava. E ele estava dizendo: não toqueis dos meus ungidos. Para nós fechar esse pensamento, a Bíblia diz que Deus ungiu Arão para o sacerdócio. No período em que Deus ungiu Arão para o sacerdócio, a Bíblia diz que se levantou Coré, Datã e Abirão, dizendo para Moisés: olha, Moisés, não foi Deus que levantou o seu irmão Arão para o sacerdócio. Deus se manifestou na congregação dizendo: cada um dos príncipes traga o seu incensário e a vara que era o cajado, a vara que frutificar, esta o Senhor o escolheu para o sacerdócio. A Bíblia diz que juntou 200 e alguns homens na frente da tenda. Quando eles apresentaram as varas, a Bíblia diz que a vara de Arão frutificou e o nome de Arão estava escrito na vara. Naquele momento Deus estava dizendo: ele é o meu ungido, ele é o meu profeta, ele é o meu sacerdote. Mas quando Deus estava dizendo isso, a Bíblia diz que Deus olhou para Coré, para Datã e para Abirão, e Moisés faz uma oração dizendo: se tu os matar como mata qualquer homem, não vamos saber que é Deus. Mas se tu fazer uma coisa nova, abrir a terra e engolir Datã, Coré e Abirão, o povo saberá que há Deus em Israel. O que aconteceu? Tocou no ungido, morreu. Tocou no ungido, faleceu. Tocou no ungido, foi de água abaixo. A Bíblia diz que Miriam e Arão tocaram em Moisés, dizendo: olha, Moisés, essa mulher que tu casou, essa cuxita que tu tomou, é uma mulher que não deveria. Aí o texto explica: elas não diziam por causa da mulher que ele tinha, mas porque Deus falava com Moisés e não falava com eles. A Bíblia diz que Deus voltou a descer de novo. Quando ele desceu, ele olhou para Arão e para Miriam e disse: porque vocês tocaram em Moisés, ele é manso, ele não se defende, mas ele, o Senhor, desce para defender. A Bíblia diz que Miriam saiu leprosa porque tocou no homem de Deus. Eu quero fechar este pensamento dizendo: a Bíblia diz sobre Davi. Davi é o homem mais interessante no conceito de tocar. Quando ele teve Saul nas suas mãos, Davi poderia matar Saul, porque Saul não era mais um homem ungido, era homem que o diabo entrava e usava. Mas quando Davi teve Saul na mão, ele disse: ai de mim, quem me dera eu tocar no ungido do Senhor. Agora pensa comigo: a Saul não era mais ungido, Saul não servia mais a Deus, mas Davi estava ensinando. Nós não tocamos no profeta, mas nós também não tocamos naquele que foi ungido e não conseguimos ficar de pé. Agora eu concluo o pensamento dizendo: geração moderna que tem essa capacidade de tocar, de mexer,